Este episódio, além do nosso intuito de sempre, que é abençoar e edificar os que nos ouvem ou assistem, é um tributo à memória deste importante servo de Deus, o professor Adalto Lourenço, que na semana passada foi morar com o Supremo Criador, de quem ele tanto falou e proclamou. Mestre Adalto esteve conosco em nossas conferências em pelo menos 12 edições para jovens, pastores e líderes e também em Portugal, além de 3 excelentes livros publicados junto à nossa editora fiel. Ele serviu e muito à Igreja de Cristo, e tudo que escreveu e ensinou, continuará ensinando e proclamando sobre a glória de Deus na criação. O episódio de hoje se trata de uma palestra ministrada na Conferência Fiel Portugal de 2014, onde ele fala da grandeza de Deus revelada no universo, um assunto ao qual dominava com maestria e que nos fazia não somente aprimorar os nossos conhecimentos dentro do diálogo entre fé e ciência, mas também aquecia o nosso coração em louvor à gloriosa majestade do nosso Rei e Criador. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 70. O universo revela a grandeza de Deus, com o professor Adalto Lourenço, na Conferência Fiel Portugal de 2014. Conferência disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e todas as mensagens de nossas conferências. Acesse fieldigital.com e faça já a sua assinatura. Sou muito grato a Deus pela nova geração de pesquisadores que Ele tem mandado. Esses pesquisadores são muito ávidos, pode ver que está cheio deles por aqui. Eles têm um interesse muito grande na criação e nas coisas que o Senhor Deus fez. E isso tem sido algo que eu tenho comentado com os pais. Eu digo aos pais o seguinte: nós já nascemos curiosos. Por favor, permite que seus filhos continuem sendo curiosos. Faça com que eles perguntem. E se você não souber a resposta, não tem problema, é normal. Eu também não sei um monte delas. Que as pessoas falam assim: nossa, mas você sabe tanto, eu sei na minha área. Pergunta fora da minha área, eu sou um completo ignorante. Cada um na sua área, mas nós podemos motivar os nossos filhos a querer aprender. Dr. Howard Hendricks, que é um pedagogo muito conhecido lá nos Estados Unidos, escreveu vários livros, um deles, inclusive, o título é Ensinando para Transformar Vidas. Ele disse o seguinte, que muitas vezes o professor não conhece tudo a respeito daquilo que ele está a ensinar. Isso não significa que ele não pode ensinar. Isso significa que ele pode motivar os seus alunos a aprender aquilo que ele não sabe. Nós podemos motivar os nossos filhos a aprender aquilo que nós não sabemos. Minhas filhas, de vez em quando, passam assim, mandam um e-mail e falam: pai, encontrei uma coisa na internet muito legal, acho que o senhor vai poder usar nas suas palestras. E, às vezes são coisas que eu nem sabia, nem tinha lido, mas elas ficam achando, elas ficam me ajudando por aí. Elas não são santas, são pecadoras também, como todos os seus filhos, como todos nós. Mas começa a fazer parte da vida. Leia uma coisa, olha que coisa interessante isso. Porque isso é um processo muito bonito que Deus nos dá de mudarmos a nossa mente. Lembra-se da primeira palestra? Nós estamos tratando a respeito de cosmovisão. Romanos capítulo 12, Deus quer que nós passemos pela transformação da nossa mente. Que a nossa mente comece a ter outros valores, que nós venhamos a pensar de outra maneira, que nós consigamos agora enxergar a realidade de uma outra forma. Meus irmãos, imagina se nós nos convencêssemos nesse momento, sem a menor sombra de dúvidas, que tudo aquilo que nós ouvimos aqui durante esses dias é verdade. O problema é que nós não estamos convencidos ainda. Nós ouvimos, mas nós não nos convencemos. O exemplo mais simples que eu dou foi uma vez lá nos Estados Unidos, um senhor lá nas cachoeiras da Niágara, colocaram uma corda de um lado até o outro e ele tinha um pequeno carrinho para atravessar de um lado até o outro. Ele perguntou para as pessoas: quem acredita que eu consigo atravessar com esse carrinho até o outro lado? As pessoas ficaram meio assim duvidosas, olharam um pouquinho para ele. Eu acho que você consegue. E ele pegou aquela carriolazinha de mão, foi andando, chegou do outro lado. As pessoas ficaram assim maravilhadas. Agora ele faz a pergunta novamente: vocês acreditam que eu consigo voltar? Todo mundo, sim, sem dúvida. E ele falou: quem vem comigo?
Nós ouvimos muitas coisas. Nós talvez até mesmo tenhamos dito a verdade, concordo com isso. Mas nós temos que pedir a Deus que isso que nós ouvimos se torne nossa vida. Porque senão será mais uma outra conferência, mais informação. É por isso que eu tratei da nossa segunda palestra, quando nós falamos que a ciência pode nos mostrar muitas coisas a respeito de Deus. O livro das obras de Deus. Nós estudamos isso. Aprendemos essas coisas. No entanto, se não tivermos uma mente transformada, isso será apenas conhecimento. Davi não tinha todos os telescópios que nós temos, Davi não tinha todas essas coisas, ele dizia assim, o céu manifesta a glória do Senhor Deus. Ele declara as obras das suas mãos. Davi olhava para o céu, olhava para a natureza, olhava para as coisas ao seu redor, ele tinha algo a dizer, porque ele via a conexão, a mente dele era transformada. Essa mente transformada é aquilo que nos é dito de uma forma tão bonita nas Escrituras, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pensava como Deus. Nós vemos isso de uma forma muito bonita, logo depois daquela situação que Davi comete adultério com Betseba, passa-se praticamente 1 ano, e vem o profeta Natã conversar com ele, e Natã fala algo reto e direto. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele concordou. Ele não ficou dando desculpas. Olha Deus, olha Natã, eu entendo o que você está falando, realmente eu errei, mas entenda, eu não sou o único em Israel. Outros já fizeram isso também. A situação é, deixa eu contar a minha situação para você, você vai entender. Davi não deu desculpa nenhuma, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele concordava com Deus em tudo aquilo que Deus falava. Nós falamos amém, para muitas coisas aqui. Mas Deus quer que isso se torne parte da nossa vida. Por isso que ontem, na terceira palestra, quando eu tratei com vocês falando especificamente dos seres vivos, muitas vezes nós olhamos essas coisas e ficamos impressionados com os seres vivos. Davi viu os seres vivos, ele olhou para si mesmo e disse, Senhor, os teus pensamentos são maravilhosos. Se eu ficasse contando, eu os contaria, e Senhor, não tem fim. Porque o Senhor me viu aquela substância ainda informe, nos teus livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, sem que nenhum deles ainda houvesse. Davi era um homem segundo o coração de Deus, a sua cosmovisão, tudo que ele fazia englobava Deus, Deus fazia parte da história dele. E é isso que nós precisamos entender, que Deus possa fazer parte do nosso dia a dia, da nossa história. Nós temos uns problemas sérios de termos essa cosmovisão muito, muito mundana. Nós somos cristãos, mas a nossa mente precisa ser transformada. E é isso que Paulo propõe. E eu gostaria de ver se a gente consegue transformar um pouquinho mais a nossa mente, estudando um pouquinho a natureza, vendo algumas coisas espetaculares. De novo, se a sua cosmovisão não for alterada pelo Senhor Deus, se a sua maneira de pensar agora, como diz Paulo lá em Romanos 12, que eu já citei, se não passar pela transformação da mente, o que nós vamos ver são apenas imagens. Só. E você pode sair daqui até impressionado com essas imagens. Então, eu oro a Deus que seja mais do que isso, você possa ver a grandeza do nosso Deus na sua criação. Só um pequeno detalhe, nós vamos trabalhar com números muito grandes, e um irmão bondosamente já me alertou ali, é verdade, é a questão dos bilhões. Então são 1.000 milhões. Eu não vou falar de bilhões, eu vou falar muito mais do que isso. Então vão ser mil milhões de milhões, alguma coisa assim, é bem grande o negócio. Então são números gigantescos que nós vamos falar. Mas para nós entendermos um pouquinho a respeito disso, eu queria tratar um pouco com os irmãos nessa parte da manhã sobre a grandeza do nosso Deus. Então vamos ver o que nós podemos aprender quando nós estudamos o universo ao nosso redor. Eu penso no que foi lido ontem no Salmo 107, dizendo que aqueles que andam pelos mares, que está escrito lá, esses veem as obras do Senhor Deus. O Salmo 107 é um salmo muito bonito. Talvez se ele tivesse escrito em século XXI, ou século XX ou século XXI, dizia o seguinte: esses que habitam nos observatórios, esses veem as obras de Deus. Nos mares você vê muita coisa também, mas no observatório, rapaz, a gente fica impressionado.
Vamos ver um pouquinho o que nós podemos ver nessas coisas. Primeiro, é muito importante quando nós trabalhamos a respeito do universo, que o universo foi criado pelo Senhor Deus para revelar alguma coisa da pessoa dele. Nós temos visto que todas as coisas criadas têm um propósito. Deus criou o tempo para que nós entendêssemos uma das suas características, que é ser eterno, é um Deus eterno. Ele criou as leis da natureza para que características suas pessoais como onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade, todas essas coisas, que nós pudéssemos ter uma noção, para que pudéssemos compreender. Deus criou a luz para que nós tivéssemos uma noção da sua essência. Deus é luz. Eu mencionei, Deus não é radiação eletromagnética. Deus é luz. Ele criou radiação eletromagnética para que nós tivéssemos uma noção. E Deus também criou o universo. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho. O que está ali fora, geralmente nós chamamos de céu. Eu gostaria de perguntar a você, o que é o céu? Deixe-me mostrar, segundo o grande pensamento teológico, esse é o céu. É você chegando lá com seu potinho, falando, posso entrar? Coisas desse jeito. Ou seja, nós temos umas ideias muito estranhas a respeito do céu. Afinal de contas, o que é o céu? Vamos primeiro pensar em termos bíblicos. Deus é um Deus sábio e Ele quer que nós nos localizemos. Por isso a Bíblia possui um plano de referência. Por exemplo, se eu chegar para minha esposa, que está lá no Brasil, e for conversar com ela, ela fala, e onde você está agora? Se eu falar para ela assim, olha, eu não estou no Brasil, não vai resolver muito, porque tem muitos outros lugares que eu poderia estar. Mas se eu disser a ela, por exemplo, olha, eu estou na Europa, está começando a ficar mais interessante agora. Ela deve falar assim, mas você está em que país da Europa? Aí eu disse para você, eu ia para Portugal. Ah, você está em Portugal. E que lugar você está em Portugal? Ah, eu estou em Lisboa. E que lugar de Lisboa você está? Entendeu? Você tem um plano de referência. Deus trabalha com isso. Ele nos dá um plano de referência. Então nós precisamos entender como que funciona esse plano de referência bíblico. Por exemplo, lá em Josué, capítulo 10, verso 13, é aquele texto que dá um trabalho para todo mundo, é aquele texto que o sol parou. E afinal de contas, o que parou? Ah, o sol parou. Daí tem aquelas pessoas que falam, não, fisicamente, não foi o sol que parou, porque obviamente o sol não para. A terra é que parou de girar. E as pessoas falam, que coisa impressionante. Então a terra parou de girar. Não, o texto diz que o sol e a lua pararam. Você não foi o sol e a lua. Você precisa entender que foi a terra. Porque o que faz, a impressão que nós temos que o sol se desloca é porque a terra está girando. Eu falei, essa parte eu entendi. Agora, e a segunda parte? A Terra está girando, o Sol está lá. Então, se a Terra para, obviamente, agora estou parado, fixo, vou ver o Sol sempre no mesmo lugar. E a Lua? A Lua era para continuar girando, e ela parou também. A pergunta é, o que aconteceu? A resposta é simples, Deus parou o universo. Imagina que coisa espetacular, você vai na reunião de oração, Senhor Deus, nós precisaríamos que o Senhor parasse o universo. Não há problema. Por quanto tempo vocês precisam que o universo fique parado? Meus irmãos, sabe por que essas coisas estão escritas na palavra, na Bíblia? Para que nós tivéssemos ousadia diante do Senhor Deus. Não é para ficar pedindo para o sol parar o tempo todo. Mas chegar e falar, Senhor, tem pessoas aqui que o Senhor poderia abrir uma porta para a gente. Olha, se a chuva não parar agora, ou às vezes no culto é melhor orar para que continue chovendo, porque daí os irmãos não vão querer ir embora. Senhor, mantém chovendo pelo menos para 1h30 para eu terminar tudo que eu tenho para expor. Meus irmãos, esse é um aspecto bonito do Senhor Deus, de colocar essas verdades para que nós venhamos a entender. 2 pontos importantes aí. Para Deus seria mais difícil parar a terra ou parar o universo. Tanto faz. Nós acabamos de cantar que Ele é o Deus do impossível. E sabe o que é mais interessante? Deus nem fica cansado fazendo isso. Mas pensando em termos do que nós temos aqui da plano de referência, esse texto de Josué nos ajuda a entender. Quando ele diz assim, que o sol parou e a lua se deteve, a Bíblia usa muito o plano de referência do observador. Por exemplo, se você estiver num comboio, você está vendo as coisas passando rapidamente ao teu redor. Não, as coisas não estão passando rapidamente ao teu redor. É você que está passando rapidamente em frente delas. Percebeu o plano de referência, como funciona? A Bíblia usa o plano de referência do observador, daquele que está
a ver todas as coisas, do ponto de vista dele. A Bíblia também usa um plano de referência muito interessante, e muitas pessoas fazem confusão com isso, quando, esse é um exemplo do lado de Marcos, Deus usa muito a ideia de 4 cantos da terra, dos 4 ventos, da extremidade da terra, até a extremidade do céu. E pessoas fazem uma pequena confusão a respeito disso, achando que, pelo fato da Bíblia falar dos 4 cantos da terra, que a terra seria quadrada. O problema é que, se fosse quadrada ela teria 8 cantos. Pode contar o número de cantos que o quadrado tem. Então, ela não tem 4. Quando a Bíblia fala dos 4 cantos, ela está usando aquilo que nós chamamos dos 4 pontos cardeais, ou seja, o norte, sul, leste e oeste. Ou seja, está falando da totalidade. Então, a Bíblia usa essa questão de norte, sul, leste e oeste como um referencial também. Mas a Bíblia também usa um plano de referência que eu acho fabuloso, que é o que está lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Jesus disse para aqueles seus discípulos: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que eu acho interessante? Eu moro nesse cantinho aqui, ó. E a gente ora a Deus falando: Senhor, que o teu evangelho chegue até os confins da terra. Já chegou. Eu moro nos confins da terra. Porque o plano de referência é Jerusalém, aqui é o centro. Quando Deus disse que o evangelho iria chegar até, Jesus falou: esse evangelho vai chegar até os confins da terra. Isso significa América do Sul, Estados Unidos, Canadá, América do Norte, México, todo esse pessoal aqui já chegou. É que nós não pensamos nos confins da terra. Quando nós estamos num local, nós achamos que nós somos o centro de referência bíblico. Deus vai levar esse evangelho até os confins da terra, até Portugal. Por exemplo, a gente mora lá no Brasil. Rapaz, Portugal e Brasil nós não somos o centro do plano de referência. O plano de referência é aqui, ó. Quando a Bíblia fala ao norte, é ao norte dessa região. Quando ele fala ao sul, é ao sul dessa região. Quando ele fala ao leste, ao oeste, é desse ponto. Ele não está falando nem daqui, nem de lá. Então nós precisamos nos posicionar. A Bíblia, portanto, nos dá esse plano de referência. Nós entendemos o que Deus está falando. Mas se nós não tivermos o plano de referência bíblico, muitas vezes, ao lermos as Escrituras, ela não nos fará sentido. Nós ficamos perdidos. A questão ocorre também quando nós tratamos a respeito do céu. A Bíblia fala do primeiro, do segundo e do terceiro. Nós ouvimos de uma forma muito bonita essa questão do terceiro céu. Qual seria o primeiro céu? O primeiro céu está relacionado com a nossa atmosfera. Essa parte do nosso planeta onde nós encontramos as nuvens. Esse é o primeiro céu. Então nós temos algo fascinante a respeito disso, porque Deus trabalha nesse primeiro céu. Esse primeiro céu faz parte das obras das suas mãos e Ele usa todas essas coisas desse primeiro céu para tratar com a vida dos homens. Por exemplo, Deus colocou um símbolo no primeiro céu, que você não encontra no segundo, que é um sinal de que Ele jamais destruiria esse planeta novamente com água. Ele não disse que Ele não iria destruir com outras coisas. Lembre-se bem, Ele falou com água. Então nós entendemos que o Senhor Deus fez algo espetacular. Ele usou essa atmosfera, colocou um dos seus símbolos ali. Ele usa, portanto, essa atmosfera para coisas espetaculares, para manifestar o seu poder. No livro de Jó, capítulo 37, versos 11 a 13, o texto diz o seguinte, eu estou usando a versão NVI, que nesse texto ela é literal, do jeitinho que está escrito praticamente no hebraico. Ele diz assim, que Deus também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que Ele lhes ordenar. Muitos cristãos param aí. Leiam o próximo texto, o próximo versículo. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Muitos amigos meus, lá no Brasil, há pouco tempo atrás, nós tivemos problemas muito sérios de chuva, enchentes, ainda temos na parte norte do Brasil, rios que já subiram mais de 13 metros do nível normal, locais onde as estradas não existem mais, e as pessoas de vez em quando passam em meio. Como você explica isso? Esse é o versículo que eu mando para eles. Jó capítulo 37, Deus carrega as nuvens de umidade, Ele as faz girar por toda a terra. Algumas vezes Ele manda essas nuvens para castigar.
É verdade. Faz parte do arsenal que Deus tem à sua disposição para usar para a sua justiça. Então esse é o primeiro céu. Ele é bem interessante. Aqueles que se interessarem por isso, o nome de estudos nessa área é ciências atmosféricas. Então, se você quiser, pode ir para a universidade, faça um curso bem interessante em ciências atmosféricas. Tem gente que acha que faz ciências atmosféricas para depois trabalhar na televisão falando da previsão do tempo. Não é isso. Isso é um outro pessoal que eles fazem outra coisa. O segundo céu é aquilo que nós chamamos do espaço sideral, aquilo que é mais conhecido como universo. As pessoas falam, o universo. Mas é o espaço sideral, que está fora do planeta Terra. Ali nós encontramos os cometas. Essa área onde nós encontramos o Sol, o sistema solar inteirinho, aqui vocês estão vendo os 8 planetas do sistema solar, aqui é só por questão de tamanho, não de distância. Vamos começar aqui, quero apresentar para vocês o Sol. Esse é bem grandinho, esse pequenininho aqui, quase não dá para ver, esse é Mercúrio, esse aqui é Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os 8 planetas do sistema solar. Isso é por questão de tamanho. Tá? Então dá para perceber que nós não somos lá muito grande coisa, não. Deus sabia o polvinho que ele ia colocar aqui. Você imagina se Deus dá um planetão desse tamanho para a gente aqui, ó. Então ele deu aquele pequenininho, falou assim, fica aí. E a nossa estrelinha é pequenininha também, ela é de 5ª grandeza, a magnitude é 4,7. Imagina se Deus desse um baita estrelão para a gente, nós iríamos, com coisa pequena a gente acha que nós somos o dono do universo. Imagina se Deus tivesse feito coisas assim, nos colocado em coisas grandes. Mas isso aqui é um negócio grande, por quê? Isso aqui é apenas uma estrelinha, o Sol, daquilo que nós chamamos de Via Láctea, que é uma galáxia. Isso aqui normalmente é o que você vê à noite. Uma noite muito limpa, principalmente em lua nova, que está bem escuro. Se você for mais lá para o campo, uma região onde tem pouca luminosidade, você vê, parece uma mancha branca no céu, parece uma nuvem branca. Essa nuvem branca é uma nuvem de estrelas. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Só que essa nuvem de estrelas que vocês estão vendo, isso aqui é o que nós chamamos galáxia, é que nós estamos literalmente aqui olhando para lá. Aqui é o centro da nossa galáxia. Tá? Então nós estamos olhando para o centro dela. Então quando você para e pensa, essa galáxia, o que é isso? Isso aí é um agrupamento de estrelas, é um disco de estrelas. Só na nossa galáxia, vamos ver se eu consigo usar a terminologia correta, existem aproximadamente 200 mil milhões de estrelas lá. E essa é uma galáxia pequena. A nossa galáxia não é uma galáxia muito grande. Então, quando nós olhamos o universo, nós vemos não apenas a nossa galáxia, nós vemos muitas galáxias. Por exemplo, nessa foto que você está vendo, todos esses pontinhos, com exceção desse daqui, que é uma estrela, todos os demais pontinhos são galáxias. É que eles estão tão distantes que você não consegue ver cada estrelinha. Cada um desses pontinhos que você está vendo aqui, que essa aqui é mais definida um pouquinho, você está vendo até 2 delas aqui. Tem mais uma outra pequenininha ali, tem uma outra ali. Essas são as mais perto, então a gente consegue ver um pouquinho melhor. Em cada um desses pontos você está vendo algumas centenas de 1.000 milhões de estrelas. Como é que eu falo quando tem trilhões? Ou seja, agora tem que ser 1.000 bilhões. Um montão. Tem um montão de estrelas ali. Multiplica isso que eu falei 10 vezes. Então é esse montão que tem ali. Então, quando nós olhamos, é algo espetacular. Agora, a Bíblia fala também do terceiro céu. E foi o texto que nós já ouvimos. Pudemos entender algo espetacular e foi colocado de uma forma bem simples. A Bíblia nos diz, Paulo falando, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ou seja, ele foi até o terceiro céu. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, falam, como é que parece o terceiro céu? Falam, não estou vendo nada. Você não ouviu ontem à noite? Não é permitido falar sobre ele. Você não pode falar absolutamente nada. Então não temos nada a dizer a respeito dele. É que Deus gosta de surpresas. É que se Deus contasse tudo para a gente, nós temos uma tendência de estragar a surpresa, não é? Deus fala, não, quero que você chegue aqui, você vai ficar boquiaberto. Agora Ele nos deixou algo para nós pararmos e entendermos um pouquinho a respeito dessa grandeza. Então deixe-me estudar um pouquinho com vocês. Por que será que Deus teria criado esse universo? Não seria necessário apenas, para que vida existisse, o Senhor Deus criar um sol e um planeta. É tudo o que precisava.
Talvez outros planetas ajudassem também. Então, ele colocaria mais alguns planetas. Mas seria interessante talvez ter algumas estrelinhas em volta, né? Só para não ficar tão chato assim. A pessoa à noite, você olha aquela noite, não tem nenhuma estrelinha no céu. Eu sei que nós somos pessoas que se habituam facilmente com as coisas, a gente não iria nem ligar. Tanto é que a gente nem liga. Qual foi a última vez que você ficou lá fora olhando as estrelas? Talvez quando você era criança. Era um ninho. Eu espero que não. É tão bom ficar sentado lá vendo essas coisas maravilhosas que o Senhor Deus criou. Por quê? Nós lá no Brasil costumamos dizer assim, um grande prefeito, alguém que lidera uma cidade, ele constrói um grande hospital naquela cidade. Um grande governador de um estado, ele constrói uma grande rodovia. Um grande presidente, ele constrói obras gigantescas, até estádios de futebol. É o que está acontecendo lá no Brasil agora. Um grande faraó construiria uma grande pirâmide. Um grande imperador chinês construiria uma grande muralha. Um grande Deus, um grande universo. Então o universo é para falar um pouquinho a respeito da grandeza dele, mas também para falar da glória que ele possui. Nós temos uma dificuldade de entender um pouco essa palavra glória, o que significa isso. Então, o universo é algo que nos ajuda a entender um pouquinho. Porque glória está relacionado com grandeza, com majestade, aquilo que te deixa boquiaberto. É difícil expressar isso, porque aqui na Terra nós temos poucas coisas que você teria condição de ver e ficar assim, que coisa. Quando eu estava fazendo pesquisa na Alemanha, na década de 90, eu e minha família, minha esposa e minhas filhas, nós estávamos lá, nós tivemos a oportunidade de ir até os Alpes suíços. Nós chegamos uma manhã, acordamos, fomos andar um pouco, era final de julho, então estava quente, mas ainda tinha neve. Foi uma das coisas mais espetaculares, fazer bola de neve, jogar um no outro, todo mundo de camiseta, assim, foi excelente a coisa, uma experiência muito bonita. Mas foi algo fascinante, nós estávamos olhando algumas montanhas e tinham muitas nuvens. Mas você viu uma boa parte da montanha. Não, a gente não via. A hora que as nuvens se dissiparam e a gente olhou tudo que tinha para cima, nós ficamos impressionados. Uma das minhas filhas chegou e falou, pai, tem muito mais montanha para cima da nuvem do que para baixo da nuvem. E é verdade, era algo gigantesco. Isso daí nos deixa assim, com aquela sensação de... Que coisa. O universo deveria produzir isso em nós. Então vamos pensar um pouquinho a respeito dessa glória de Deus. Porque Davi disse lá no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu comento com as pessoas a respeito disso porque muita gente fala assim, eu não entendo esse pessoal da ciência. Constroem um telescópio de Hubble, gastam $1 milhão e meio de dólares para construir um telescópio. Para quê? Imagina se esse dinheiro não fosse usado para ajudar os pobres. Sabe o que teria acontecido? Nós não teríamos o telescópio e continuaríamos com os pobres. Mas com o telescópio nós estamos aprendendo algumas coisas lá fora que a gente está podendo ajudar os pobres aqui embaixo. Você fala, mas como? É que nós aprendemos algumas coisas que existem no universo e a gente chega e faz o seguinte, será que dá para fazer isso lá no laboratório? A gente vai no laboratório e tenta fazer e consegue. A gente fala, que bom, então a gente pode usar e fazer isso, mais aquilo, mais aquilo. Por exemplo, tantas coisas que nós já aprendemos no universo que as pessoas usam hoje no seu dia a dia, nas suas casas. Você sabia que cerca de aproximadamente quase 70% de tudo aquilo que você usa na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, foram coisas de descobertas espaciais desses últimos 50 anos? É espetacular a coisa. As pessoas falam para mim, mas por que vocês fazem isso? Não, deixa eu contar um pouquinho do telescópio de Hubble. É porque Deus tem um prazer muito grande que seus filhos vejam as obras das suas mãos. Por exemplo, quando nós falamos que os céus proclamam a glória de Deus, e você vai até uma região bem escura, à noite você olha e vê aquelas estrelas, o que você está vendo? Está vendo algumas estrelas. Deixa eu mostrar um pouquinho o que nós temos visto com telescópios. Imagina isso. Isso é um pouquinho do que está lá. Essas coisas, essas imagens, você não tem noção do tamanho disso. Para você pensar um pouquinho,
Você está vendo 2 estrelinhas aqui. Olha a distância delas. Parece que elas estão pertas. Se nós pegássemos uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para eu sair daqui e chegar ali, demoraria aproximadamente 180 anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Dá para ter uma noção do tamanho da canvas que o Senhor Deus usou para pintar isso aqui? É que nós olhamos algo desse tamanho da tela, nós não temos noção do tamanho que é isso. Olha as estrelinhas lá atrás. Nós estamos vendo essas pequenas estrelinhas aqui, e a impressão que nós temos que tudo isso é pequeno. Isso é gigantesco. Não somente o efeito de cores e tudo mais, mas os detalhes, a beleza como Deus gosta de trabalhar nesse universo ao nosso redor. Eu fico assim tão impressionado, porque nós não temos noção de toda essa beleza. Porque olhando daqui de baixo a gente não vê muito isso. E eu gosto de estudar essas imagens, ficar pesquisando um pouco, porque elas falam a respeito da grandeza desse Deus. Elas me ajudam a ter uma noção quem Ele é. Por exemplo, olha uma imagem como essa aqui. Você sabe que aconteceu alguma coisa aqui no meio. Um garotinho uma vez, nós estávamos conversando, ele viu essa imagem e falou assim, eu já sei o que aconteceu. Então, vai lá, explicação científica. Eu acho que ele tinha uns 6 ou 7 anos. Eu falei assim, essa estrelinha aqui, eu acho que Deus fez assim, ó, apertou. E ela, puf. Eu falei, mais ou menos isso que aconteceu. Realmente ela explodiu, acho que deu uma apertadinha. Assim, são algumas coisas que nós vemos lá fora. A beleza e a grandeza de tudo isso, sabe, desse universo. Agora, de novo, se a tua cosmovisão, se Deus não estiver trabalhando na tua mente para que ela seja diferente, tudo que você vai ver são imagens bonitas. Você consegue perceber a glória de Deus nessas coisas? A grandeza. É porque nós olhamos assim, você vê esse montinho de estrelas aqui, porque aqui tem só um pouquinho delas. E você fala, nossa, que legal, quantas estrelas. Presta atenção nos detalhes, olha a quantidade de estrelinhas que você está vendo aqui. Esses pontinhos todos são estrelas. Muito bem. Nem lembro, eu estava no meio das estrelas. Quando nós olhamos todas essas estrelinhas, pensando nessas pequenas distâncias que existem entre elas, se você parar a imaginar, vou citar daqui a pouquinho, qual a estrela mais próxima do Sol? Qual a distância daqui até lá? É que nós não temos muito essa noção, por isso quando nós olhamos para uma imagem como essa, você não está pensando em termos de tamanho, em termos de distâncias. Você só vê pontinhos. Só para você ter uma noção, para pensar um pouquinho. Uma estrelinha pequenininha, como essa que vocês estão vendo aqui atrás, são estrelas muito parecidas com o nosso Sol. O Sol tem aproximadamente 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Para você ter uma ideia, o Sol transforma 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. Dá para ter uma noção do que significa criar tudo isso? É que nós não pensamos dessa forma, você só vê pontinhos, estrelinhas. Então, quando nós olhamos para esse universo todo e vemos essa beleza, nós começamos a pensar de uma forma muito clara, muito reta e direta, que Deus é esse? Que Deus é esse que manifesta essa sua glória em todas essas coisas criadas? Por que Ele colocou tanta beleza na sua criação? Porque essas coisas que estão aí refletem a sua glória. De novo, se você não tem noção do tamanho que é tudo isso, nós ficamos assim, você perde a noção da grandeza e da glória de Deus. Então, um pouquinho a respeito da beleza do universo.
Uma vez eu comentei, estava dando uma palestra e mostrando essas imagens, uma pessoa disse o seguinte: eu não tinha noção que o universo era tão bonito assim. Eu falei, eu também não. Alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar, eu não tinha a menor noção de que todas essas coisas estão lá fora. E que essas coisas todas foram criadas pelo Senhor Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Todas essas coisas lá fora, e só agora que nós estamos conseguindo vê-las? As pessoas falam assim, para que Deus fez tudo isso se só agora nós estamos vendo? Deus não fez para a gente, Ele fez para Ele. É para o louvor da glória dEle. É por isso que tem essa beleza, é por isso que tem todas essas coisas. Existe uma galáxia muito interessante, a M51, é uma galáxia que tem sido muito estudada, e é algo fascinante bem no centro dessa galáxia. Quando você vai fazendo um zoom com o telescópio, até chegar bem no centro, olha que imagem espetacular bem no centro da galáxia. Eu sei que tem gente que olha e vê coisas aí. Agora, não é fascinante algumas coisinhas? Isso aqui não é que ficou uma pessoa aqui na frente, não, tá? Isso aqui é só poeirinha cósmica, mas é fabuloso ver a poeirinha cósmica, o formato dessa poeirinha cósmica. Realmente os céus manifestam a glória do Senhor Deus. Mas deixa eu falar o outro lado, porque quando Davi escreveu o Salmo 19, ele diz também que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, as obras de Deus. E seria bom nós examinarmos um pouquinho melhor essas obras para termos uma noção do que é tudo isso. Davi disse algo espetacular também lá no Salmo 8, ele disse assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Eu fico assim impressionado, e já foi mencionado isso aqui nas palestras, não é verdade quanto que nós pedimos para Deus? Uma vez eu estava lá no Brasil dando uma palestra, e fiquei hospedado num hotel, e a pessoa que trabalhava lá, uma das pessoas que trabalhava no hotel, ela disse o seguinte: você também é evangélico? Eu falei, sim, sou. Ela falou assim, eu também sou evangélico, mas sabe que eu trabalho aqui só por pouco tempo, porque Deus sabe que eu mereço algo melhor. Falei, vamos começar lá no início. Ele disse que era evangélico. Então, aquele pedaço eu não entendi bem. A última parte eu entendi, só que não faz sentido a última parte com a primeira parte que você disse. Porque se você diz que é evangélico e diz que merece algo melhor, eu falo, não, claro, afinal de contas, sou filho do rei. Eu entendi essa parte também, mas vamos voltar lá no começo, quando você disse que era evangélico. Eu falei assim, não, o que você acha que Deus quer do seu povo? Que nós sejamos como Jesus. Está vendo? Eu falei, mas Jesus não tinha nem onde repousar a cabeça, não tinha nem casa própria. Você deve ter casa própria. Ele falou, eu tenho, mas ainda não tem aquela que eu queria. Eu falei, eu também não, a minha está lá no céu. Então, continua trabalhando quando a gente chegar lá. Não, mas Deus disse que aqui nessa terra nós... Meus irmãos, que mentalidade é essa? Quando nós olhamos aqui e nós estudamos o céu, a Bíblia nos diz assim, olha o que Davi pergunta, que é o homem que dele te lembres? Diante de tudo isso, quem somos nós? Deixa-me fazer uma pergunta bem simples e honesta. Mantenha essa pergunta na sua mente à medida que nós estivermos estudando aqui. Olha a pergunta. O que você tem de tão interessante que Deus gostaria de passar a eternidade inteira com você? Não é verdade? Ele que é interessante, por isso que Ele nos convida para passar a eternidade com Ele. Imagina você chegando para Deus e contando as suas coisas. Sabe, Senhor Deus, lá na terra, eu fazia umas coisas espetaculares. O Senhor lembra aquele almoço que eu fiz, ou aquele... Meus irmãos, nós precisamos entender, Deus nos dá um plano de referência. O plano de referência é para que nós entendamos quem nós somos diante dEle. Se Deus não tivesse criado um universo como Ele criou, nós acharíamos que nós somos grande coisa. Foi por isso que Davi, de uma forma tão bonita, disse, quando contemplo os teus céus, daí eu me pergunto, que é o homem que dele te lembres? Quando eu vejo todas essas coisas. Porque normalmente o que nós vemos, numa noite bem estrelada, é algo mais ou menos assim, aquilo que eu disse para vocês. Então, quando eu olho para esse céu estrelado, eu até gosto de perguntar às pessoas, e uma pergunta simples, quantas estrelas tem nos céus? Se você passar uma noite toda acordado contando, você vai contar mais ou menos umas 3.000 e poucas estrelas, se a sua vista for boa. Tá? Então, normalmente que as pessoas veem, isso daí eu até brinco um pouquinho, já mencionei isso aqui no passado, lá na cidade de São Paulo, devido à poluição, é muito fácil, porque quando eu faço essa pergunta, é o seguinte, quantas estrelas tem nos céus? Mais ou menos umas 4.
Tem tanta poluição que as pessoas não conseguem ver as estrelas. Daí eu falo assim, ó, vocês precisariam apagar as luzes da cidade, daí você vê um pouquinho mais de estrelas, e se vocês apagarem as luzes, de forma geral, tirarem toda a poluição, daí você vai poder ver um pouquinho mais. Então você vê que tem algumas estrelinhas por aqui, ó. E as pessoas acham que isso é o céu. Então, quando nós olhamos para esse universo aí fora, nós vemos algumas coisas assim, espetaculares a respeito do céu. Estrelas. Mais estrelas. Muito mais estrelas. Tem algumas regiões que a densidade de estrelas é tão grande que a gente fica até meio perdido, porque são muitas. Agora, lembra da pergunta, tá? Essa obra que Deus fez, dá para imaginar, cada um desses pontinhos aqui é uma estrela. E de vez em quando tem esses aglomerados todos. Isso aqui é o que nós chamamos de galáxia anã. Dá para sentir o drama, né? Uma galáxia anã é aquela pequenininha, tem apenas algumas centenas de milhões de estrelas. E quando você olha, isso aí é ela no meio do resto. Nós olhamos no universo, nós encontramos regiões que são nuvens de estrelas. Agora, é impressionante porque se você pegar coisas como essa que eu estou lhe mostrando, deixa eu dar um exemplo bem simples para você entender o que eu estou falando. Isso aqui é um pedacinho da Via Láctea. Nós vamos pegar esse pedacinho que você está vendo aqui, ó, e vamos ampliar. Porque se você olhar aqui, você só vê uma mancha branca. Olha o que é essa mancha branca. São muitas estrelas. E quando você olha a Via Láctea, para onde você olhar, você vê estrelas. Então, essa mancha que você está vendo branca aqui, as pessoas falam, isso aqui é poeira. Não, a poeira é essa parte mais escura. Isso aqui é estrela. Tem tanta estrela junto que parece uma nuvem de estrelas. A Via Láctea é um local assim, absurdo de quantidade de estrelas. Dá uma olhadinha. Você fala, nossa, está meio granulada a sua foto, né? Esses grãozinhos que vocês estão vendo aqui são estrelas. Isso é um pouquinho do que é o universo. Agora, pare e pense a respeito da pessoa do nosso Deus, quando ele diz essa seguinte frase lá no livro de Salmo. Salmo 147, verso 4, diz que ele, Deus, determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Você já pensou em dar nome a cada uma dessas estrelas? Manuel 3.477.821.937. É espetacular quando nós vemos o Senhor Deus fazendo isso, falando isso. Ele determina o número de estrelas. Daí a pergunta, quantas estrelas tem nos céus? Hoje nós sabemos, sem medo de errar, que nos céus existem 3 vezes mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Pode colocar todos eles. Eu dou sempre uma lição de casa, quando eu trato com isso aqui, para as pessoas, eu digo o seguinte, se você quiser ter uma noção de quem é Deus, faça o seguinte, pegue um pouco de areia, coloque sobre a mesa, conte quantos grãos de areia você colocou ali. Por isso que eu falo, pegue pouco, só um pouquinho. Daí conte. Depois que você contar todos os grãos de areia, dê nome a cada um deles. Agora misture-os todos. Me diga quem é quem. Eu fico impressionado, porque imagina, se eu tivesse a oportunidade agora de chegar e conversar com o Senhor Deus, eu falo, mas Senhor, que estrelinha é aquela? Aquela lá, o nome dela é tal, tal, tal. E essa outra aqui? Tal, tal, tal. Mas, Senhor, como é que o Senhor sabe? As duas são iguais. Iguais. Aquela ali tem tanto por cento de ferro, essa aqui tem menos. Você não consegue perceber a diferença? Falaria, não. Porque o nosso Deus tem uma capacidade fabulosa, fantástica. Agora, pensa, eu trabalho com os adolescentes, usando esse exemplo, eu digo o seguinte, meus queridos irmãozinhos, Deus sabe de cada grãozinho de areia, como sabe de cada estrelinha. Você acha que Deus não sabe dos bits e bytes no teu computador que está guardado lá? Você acha que Deus não sabe o que está guardado no seu HD? Talvez teu pai não saiba, tua mãe não saiba, mas Deus sabe. Ele sabe até em qual diretório, em qual arquivo, e Ele sabe até que você clicou aquele botãozinho para tornar invisível. Mas não é invisível para Ele. Ele sabe onde está.
Daí você percebe que a garotada fica meio desconfortável, né? Senta, vira para o banco para lá, vira para o banco para cá, não quer ouvir aquilo. Mas Deus sabe, esse que é o problema. Ele coloca essas coisas para que nós tenhamos noção da grandeza dele, do seu ser. Por isso que quando nós colocamos essa dimensão toda de Deus, da sua sabedoria, o universo ajuda a entendermos um pouquinho disso. Mas tem algo que me fascina, é quando o Senhor Deus diz isso lá em Isaías 48, verso 13, diz assim: também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. É difícil colocar isso em palavras, então nós temos que olhar um pouquinho aí fora. Essa aqui é a galáxia de Andrômeda, é a nossa vizinha. Nessa galáxia existe aproximadamente 500 mil milhões de estrelas. Não é uma galáxia grande também. Existem galáxias muito maiores, 10 vezes maiores do que essa. Quando nós olhamos, portanto, o universo, ele está repleto dessas estruturas que nós chamamos de galáxias. De novo, cada uma delas são centenas de mil milhões de estrelas. Elas estão espalhadas por todo lugar. Onde você olhar nesse universo tem essas coisas. São muitas as formas, as estruturas, suas cores. Não existe uma maneira como nós possamos, assim, pensar em catalogar. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Você está vendo uma galáxia aqui. Se você olhar atentamente, você vai perceber que tem mais uma outra aqui, ó. Lá em cima tem mais uma também. Está meio difícil ver, mas nesse cantinho aqui tem mais uma naquele lugar. Porque o universo está cheio dessas coisas. Tem galáxias maravilhosas, com estruturas fenomenais. Tem algumas que nós estamos tentando explicar até hoje porque elas são desse jeito. É muito esquisito. É esquisito para a gente. É que Deus tem um senso muito grande de criar coisas bonitas. Então Ele gosta de fazer coisas bem diferentes. E nós percebemos essa alegria que Deus tem em fazer coisas diferentes, em ter criado a nós. É tão bom saber que todos nós somos diferentes. Já imaginou morar num planeta que todos são exatamente iguais? Imagina, só tem Adalto no planeta. Tudo bem, Adalto? Sim, Adalto. Passou bem, Adalto? Sim, passei bem, Adalto. O que você vai fazer hoje, Adalto? Não sei, Adalto. Eu creio que o Adalto vai fazer alguma coisa. Qual Adalto? Todos eles ali, ó. São todos iguais, pensam iguais. Vamos jogar futebol? Tem literalmente 6 bilhões de adultos que vão jogar futebol, porque todos eles gostam de jogar futebol. Rapaz, seria a coisa mais chata do mundo. É por isso que Deus fez tudo diferente, todos nós diferentes. Nós vemos isso também no universo, nessa beleza, nessa grandeza, em todas essas coisas que o Senhor Deus fez. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho a respeito dessas galáxias todas. Nós estamos olhando para estruturas que possuem centenas de mil milhões de estrelas. O que isso significa? Se para fazer uma estrelinha você precisa de energia, imagine para um universo. Imagine o poder necessário para trazer todas essas coisas à existência. Meus irmãos, é por isso que os não cristãos, principalmente os ateus, têm muita dificuldade. Dificuldade de crer que tudo isso foi criado por Deus. Agora, eu tenho mais dificuldade ainda com eles, quando eles me dizem que tudo isso é fruto do acaso. Ou seja, vamos explodir, que olha o que acontece. As pessoas olham e falam assim, não, realmente, se explodir vai ter estrela para tudo quanto é lugar. Meus irmãos, estrelas são reatores nucleares. Reator de fusão nuclear. A gente só sabe fazer fissão nuclear, ou seja, a gente quebra a coisa. Ali, junta a coisa. Você fala, mas isso daí é porque é a natureza. Hã? Você tem muitas pessoas inteligentes nesse planeta, e tudo que nós conseguimos fazer foi fissão nuclear e confusão nuclear até agora. Nós não conseguimos fazer fusão nuclear. Estamos tentando, porque se a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter algo fabuloso que a gente chama de energia limpa. O que a gente faz com todo o resto do lixo, digamos assim, radioativo que sobra das nossas usinas atômicas por aí? Tem que colocar dentro dos negócios um monte de concreto e guardar no fundo dos oceanos. Imagina se esse negócio vaza. É pior do que... Bom, deixa quieto. É que eu ia dizer algo, mas eu vou dizer de qualquer forma.
vocês ficaram sabendo lá que aquele espião americano, não espião americano, alguém que trabalhava para os Estados Unidos, disse a respeito especificamente que tinham até mesmo espionado o Brasil. E a nossa presidente, Dilma Rousseff, e vários outros ficaram indignados. Eu também, eu queria saber o que eles descobriram. Só que ninguém falou nada. Sabe por que eu disse isso? Porque quando a gente olha isso aqui, o que a gente está descobrindo? O que está por trás de tudo isso? O que nós estamos vendo? O que nós estamos aprendendo? Um universo muito, muito maior do que aquilo que nós imaginávamos. Só para ter uma noção de galáxias, aqui você tem uma, aqui você tem outra, ali atrás tem outra, tem uma pequenininha aqui nesse cantinho, tem mais duas aqui pequenininhas, talvez você nem tenha visto, tem mais uma aqui, tem mais uma outra ali embaixo, tem mais uma outra, meio difícil ver, mas está naquele cantinho ali, tem mais uma perdida nesse cantinho aqui no cantinho. Lá em cima tem uma que quase não dá para ver, mas tem, nesse pedacinho ali tem mais uma também. Espetacular. Quando você olha, por exemplo, essa é uma das fotos fabulosas, mostrando não somente uma galáxia, mas olha as outras aqui pertinho. Ou seja, o universo está repleto de tudo isso. Nessa foto aqui, todos esses pontinhos que têm um círculo em volta são estrelas. Todos os outros demais são galáxias. Nessa, todos os pontinhos são galáxias. Então, o que nós estamos vendo é um Deus extremamente grande. Por isso que Davi, de vez em quando, ele usa umas frases que é muito bom a gente usar também. Ele diz assim, que quando eu contemplo o céu, a lua e as estrelas, obras das tuas mãos, vamos pegar, por exemplo, a lua. Você tem a lua, vamos pegar, dividir o céu em pequenos quadradinhos, talvez você consiga ver mais ou menos aqui. Eu não sei o que está acontecendo, de vez o Zequinha ali para de dar toda a luminosidade dele, porque ele não é o sol. Então você tem um quadradinho pequenininho aqui. Imagina se nós pudéssemos dividir todo o céu que nós vemos em pequenos quadradinhos como aquele. O que você veria ali dentro? Você veria algo mais ou menos assim. Então nós temos algo espetacular falando a respeito da grandeza de Deus. Para concluir, eu gostaria de dar algo para você poder pensar um pouquinho, que é o seguinte. Quando nós falamos dessa grandeza de Deus, nós precisamos ter uma noção que seja algo um pouquinho mais palpável. Porque Deus criou um universo muito grande, com qual propósito? Revelar a si mesmo. Esse é o alvo dele. Tem um texto no livro de Isaías, capítulo 40, verso 12, que diz assim, quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Meus irmãos, essa é uma das frases mais espetaculares que eu já vi nas Escrituras, falando a respeito da grandeza de Deus. Porque quando você diz que ele mediu os céus a palmo, o que isso significa? Então vamos ter uma noção. Se nós pegarmos no sistema solar, aqui está o Sol, e agora estou colocando ali, é por tamanho, mas esses pontinhos, na pontinha dessas pequenas flechas aqui, é a distância dos planetas em termos de proporção em relação ao Sol. Então vocês estão vendo, esse terceiro pontinho aqui somos nós. Então daqui até aqui, literalmente, é do Sol até a Terra. Se você quiser até praticamente Júpiter, você tem que ir até ali. Então, da Terra até Júpiter, essa distância comparada daqui até o Sol. Se você quiser ir até Saturno e até lá, e se você olhar lá no finalzinho, tem esse Zequinha aqui chamado Quaoar, que é um planeta anão. Existem vários planetas anões que foram descobertos no sistema solar. Quaoar está localizado aproximadamente 6.000.400.000 quilômetros de distância, e milhões de quilômetros de distância do Sol. Ou seja, transformando isso daí em unidades que nós usamos no espaço, isso seria mais ou menos 42,7 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, que equivale a 150 milhões de quilômetros. Se você pegar ano-luz, que é o que nós usamos para medir distância entre estrelas, distância entre galáxias, coisas assim, a distância do Sol até Quaoar seria de 0,7 de 1 milésimo de um ano-luz. Agora, vamos pensar um pouquinho. Para percorrer essa distância, se nós tivéssemos uma daquelas naves espaciais do Steven Spielberg ou outros aí, viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para irmos do Sol até Quaoar, demoraria 5 horas e 55 minutos só para irmos. Mas viajando-se a 300 mil quilômetros por segundo.
Lembre-se que nós estamos tratando do sistema solar, nós não estamos falando da galáxia, só do sistema solar. Se nós fôssemos percorrer essa distância com o antigo ônibus espacial, viajando a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos para irmos. E mais 29 anos para voltarmos. Eu sempre brinco, está aí dizendo que seria a viagem da sua vida. Você vai e volta, tem muitas mais outras possibilidades. Se pudéssemos percorrer essa distância usando o antigo Concorde, que era um avião supersônico, viajando a praticamente 2.200 quilômetros por hora, seria daqui ao Brasil em aproximadamente 3 horas, um pouco menos. Para percorrer essa distância, do Sol até Quaoar, demoraria 332 anos. Se fôssemos com um avião convencional, a 800 km por hora, demoraria 913 anos para percorrermos essa distância. É só o mestre Yoda e praticamente Matusalém desceriam do avião. Se pudéssemos percorrer essa distância usando um carro de Fórmula 1, a 300 km por hora, demoraria 2.434 anos para você percorrer essa distância. Se você fosse com o seu carro, 100 km por hora, demoraria 7.300 anos. Imagina teu filho sentado no banco de trás perguntando: pai, já chegou? Não, meu filho, ainda faltam 7.299 anos. Agora, de novo, essa distância é para irmos do Sol até Quaoar. Deus disse que Ele mede os céus a palmos. Vamos entender o tamanho disso. A estrela mais próxima do nosso Sol, que você quase não consegue ver, é essa pequenininha ali que tem um círculo vermelho em volta. Deixa eu ampliar um pouquinho, fica mais fácil. A estrelinha, aquela ali, chamada Próxima Centauri. No fundo, é essa estrelinha que vocês estão vendo aqui. Ó. Agora vocês sabem o que nós ficamos fazendo a noite toda, né? Precisa saber a distância entre elas. Como é que você sabe, com todo esse monte de estrelas, qual delas é que está mais perto? Tem tecnologia para fazer isso. Essa estrela, ela está a uma distância de 4,34 anos-luz de distância da gente. Isso significa 41 trilhões de quilômetros. Então você pega, seriam 41 milhões de mil e mais mil quilômetros. Ou seja, é bem longe. Para ter uma noção do que isso significa, uma nave espacial como essa que leva os astronautas até a estação espacial, ela sai a mais ou menos 25 mil quilômetros por hora. Com essa espaçonave, se nós tivéssemos que percorrer essa distância, demoraria 18 mil anos para chegarmos lá. Isso é para chegarmos na estrela mais próxima, além do Sol, na nossa vizinha. 18 mil anos. A Bíblia nos diz que Deus mediu os céus a palmos. A mais próxima depois dessa daí é um sisteminha binário, são essas duas aqui. Elas estão a 6,5 anos-luz de distância da gente. Eu só estou falando das mais próximas. Lembrem-se que Deus mediu os céus a palmo. A galáxia mais próxima nossa é a galáxia de Andrômeda. Ela está a 2,5 milhões de anos-luz. Se você quiser saber em quilômetro, nem vou ter a ousadia de falar, mas eu anotei aqui embaixo. É isso aqui. Para você ter uma noção, se nós tivéssemos uma nave que viajasse à velocidade da luz, para sair da nossa galáxia e chegar aqui nessa extremidade, demoraria 2,5 milhões de anos. Deus mediu os céus a palmos. Quando nós olhamos o universo, portanto, de uma forma geral, qual o tamanho disso? Até onde nós conseguimos, o universo tem 93 mil milhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Isso. Deus mediu os céus a palmos. Quando eu vejo toda essa grandeza, eu fico impressionado que tem pessoas que chegam para esse Deus e dizem para Ele: nós
nós decretamos, nós ordenamos. Meus irmãos, nós temos noção com quem nós estamos falando? Ele mediu os céus a palmo. Eu, uma vez, tinha um adolescente, nós estávamos, ele estava dando um pouco de problema num acampamento. É um daqueles muito animados, tem muita energia para ser gasta e não sabe como gastar do jeito certo. Então ele estava todo animado e eu achei muito interessante, porque eu terminei de dar a palestra e eu vi 2 outros conversando com ele. E ele todo meio agitado, daí um dos adolescentes falou para esse outro que estava todo agitado, falou assim, você ouviu o que ele acabou de dizer? Deus mediu os céus a palmo, imagina se Deus te dá uma palmada, o que vai acontecer? O rapaz de repente parou, olhou e falou assim, eu não tinha pensado nisso. Falei, então é bom pensar. Espero que Deus não precise nos dar uma palmada, uma palmadinha. Meus irmãos, isso é para nós entendermos um pouquinho a grandeza da sua glória, a grandeza do seu ser. O universo foi criado para que nós pudéssemos entender o quão pequeno, quão insignificante nós somos. Para que a glória fosse toda dele. Eu fico assim maravilhado quando eu leio o livro de Gênesis. Deus diz que no 5º dia que ele criou, no 4º dia, que ele criou o sol, a lua. Nós fazemos um negocinho desse tamanho, nós colocamos no jornal, na primeira página, fazemos relatório, montamos comissões para, isso foi o que nós fizemos. Deus cria o sol, a lua e as estrelas, dá a impressão que foi meia dúzia delas, apenas um pouquinho. É que Ele é um grande Deus, e Ele quer que nós entendamos isso, que Ele é um grande Deus, que tudo isso que nós estamos ouvindo aqui esses dias é importante, é relevante, isso tem que fazer parte da minha vida, porque senão eu somente vou sair daqui vendo imagens bonitas e mensagens bonitas, e minha vida vai continuar exatamente igual como era domingo passado. Deus quer que nós mudemos. Deus quer que nós passemos por essa mudança. Porque daí nós vamos entender a beleza de todas as coisas. E daí nós vamos ter uma noção de quem é esse Deus. Isso daqui não será apenas números. Porque isso é o que nós conhecemos do universo. Então gostaria de dar as 2 últimas coisinhas e encerramos. Você tem aqui o diâmetro do universo em anos-luz. O diâmetro do universo em quilômetros. Eu coloquei em sextilhões ali, porque é uma linguagem que nós usamos na ciência, significa gigantesco a coisa. Número de estrelas, 3 vezes mais do que o número de grãos de areia de todas as praias de todos os desertos. Essas estrelas agrupam-se em galáxias anãs e galáxias. O número de galáxias anãs é esse que vocês estão vendo. O número de galáxias é esse que vocês estão vendo. Esse aqui é o número mínimo. Nós não estamos exagerando. Se estivermos errando é para menos e não para mais. Tá? Número de galáxias. Galáxias se agrupam formando aquilo que nós chamamos de grupos locais. Esse é o número de grupos locais conhecidos. E grupos locais se agrupam formando aquilo que nós chamamos de supergrupos. E esse é o número de supergrupos conhecidos. Só um pouquinho da ciência. Eu queria terminar dizendo aquilo que Deus fala a respeito dele mesmo sobre todas essas coisas. Porque quando nós não conhecemos os números, certas coisas que Deus nos diz na sua palavra não fazem muito sentido. Nós ficamos meio perdidos. Olha o que o Senhor Deus nos diz no livro de Isaías, capítulo 40, do versos 25 ao 26. Deus diz o seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Olha a pergunta que o Senhor Deus faz. Quem criou essas coisas? Mas olha o que ele fala, é algo fascinante. Ele diz assim: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma sequer venha a faltar. Meus irmãos, olha a pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus está te perguntando: me traga outro que tenha feito isso.
Que Deus nos ajude a entender a grandeza da pessoa dele. Entender a grandeza da oportunidade que ele está nos dando de servi-lo aqui nessa terra. De ministrar para pessoas. De falar sobre a grandeza desse Deus. Não desse Deus maluco que está sendo pregado por aí. Mas do Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos alegramos com todas essas coisas. São obras das Tuas mãos. Cada estrela tem a sua beleza, cada estrela tem toda a sua estrutura, cada estrela tem um nome. Nós te rendemos graças porque foi o Senhor quem trouxe todas essas coisas à existência. O Senhor as trouxe à existência para o louvor da Tua própria glória. E ficamos fascinados ao olharmos todas essas obras das Tuas mãos. Nos maravilhamos também porque nenhuma delas desobedece às Tuas leis. Quando o Senhor ordenou que as estrelas brilhassem, elas começaram a brilhar e permanecem brilhando até hoje. Elas obedecem às Tuas leis. Quando o Senhor decretou que os planetas girassem numa órbita específica ao redor das estrelas, eles assim o fizeram desde o primeiro dia, como têm feito até hoje, obedecendo a Tua lei. Nós somos diferentes. Somos diferentes porque o Senhor nos deu a Tua lei. Mas o que podemos dizer? Nós não obedecemos a Tua lei como deveríamos, não fazemos como deveria ser feito, e se já não bastasse isso, muitas vezes temos a ousadia de querer colocar as nossas leis no lugar das Tuas leis. Nós pedimos para que ao contemplarmos essas coisas e pensarmos e refletirmos sobre elas, ó Deus, que primeiramente o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor nos ajude a ver que a mensagem que temos para anunciar é uma mensagem Tua, não nossa. E ela tem que ser anunciada com clareza, com precisão. As estrelas brilham porque o Senhor fez com que elas brilhassem. O Senhor assim ordenou e elas fazem isso. O Senhor nos chamou para anunciarmos a Tua palavra a esse mundo caído. E muitas vezes nós ficamos procurando desculpas para não fazê-lo. Quando nós não vemos de forma nenhuma esse tipo de atitude literalmente na natureza. Ficamos apenas impressionados, porque a Tua natureza te obedece. É por isso que tantas vezes na Tua palavra o Senhor diz: eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra Ti. Porque eles são fiéis ao Senhor. Aquilo que o Senhor disse, eles fazem. Cada estrela, cada astro, cada corpo celeste, cada planta, cada animal, cada vírus, cada bactéria. Eu peço a Deus para que o Senhor nos ajude a entendermos isso. O quão necessitado nós somos do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer. E para isso pedimos, continue esse processo de graça e misericórdia mudando a nossa mente, nos transformando, para que possamos, naquele dia, chegarmos a ter a mente de Cristo, na sua totalidade, e assim poder dar ao Senhor toda a honra e toda a glória que só o Senhor merece. Nós fazemos nossas as palavras que o Senhor colocou na Tua palavra, lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor disse, através dos Teus anjos, dizendo que o Senhor, sim, o Senhor, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque o Senhor criou todas essas coisas. Sim, porque foi da Tua vontade que elas viessem à existência e existissem. Nós Te bendizemos por isso, também Te adoramos por isso. Mais uma vez os fazemos humildemente no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima. Que Deus te abençoe.